Olá, tudo bem com vocês? Seguindo então sobre os princípios constitucionais tributários ou as limitações ao poder de tributar, falamos agora de dois princípios: o princípio da capacidade contributiva e o princípio do não confisco. O primeiro deles, o princípio da capacidade contributiva, na verdade representa um conceito de justiça social, né? Está no seu artigo 145 da Constituição Federal, que trata assim: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Os três incisos, né? Impostos, taxas e contribuição de melhoria, e segue no seu parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Bom, aqui nós temos um pequeno detalhe para destacar, que o parágrafo 1º trata a capacidade contributiva como capacidade econômica do contribuinte. Na verdade, são aspectos muito parecidos, mas que devem ser diferenciados na acepção jurídica dessa palavra. Porque a capacidade contributiva é a capacidade que o sujeito passivo, o contribuinte, tem de acordo com o acúmulo de riquezas dele, ou seja, de acordo com a atividade que ele vem a desenvolver, o patrimônio que ele vem gerando, que ele vem acumulando. E, portanto, calcula-se o quanto ele pode arrecadar ou pagar de tributos, né, em que o Estado pode arrecadar de tributos em relação à sua capacidade contributiva. Portanto, se ele desempenhar uma atividade econômica, ele vai recolher tributos de acordo com essa atividade. Se ele vai acumular capital, se ele terá ganho de capital, se ele terá rendimento, ele obviamente vai pagar de acordo com essa atividade e de acordo com a sua capacidade. Portanto, é a capacidade de contribuir aos cofres públicos. Por que tem uma certa diferença em relação à capacidade econômica? Por isso que o termo constitucional capacidade econômica não é tão correto na acepção jurídica da palavra. Porque a capacidade econômica significa dizer que a pessoa pode ter um acúmulo de riquezas, mas um acúmulo de riquezas que já vem de longa data. Então, ele pode ser uma pessoa que tenha um patrimônio considerável e nem por isso terá que continuar tributando esse patrimônio. Então, não é a capacidade econômica dele que fará ele o sujeito passivo daquela obrigação tributária. Se eu tenho um grande patrimônio, mas eu não estou, neste momento, exercendo uma atividade econômica, não estou tendo ganho de capital, não tenho rendimento em razão desse patrimônio acumulado, eu não terei a obrigação tributária de recolher aos cofres públicos qualquer tributo decorrente da existência desse patrimônio, a não ser, obviamente, o IPTU, porque incide sobre a propriedade, o IPVA, que incide sobre veículos automotores, mas de acordo com a atividade que essa pessoa exerça, se nada exercer, nada recolherá aos cofres públicos. Então, a capacidade contributiva atrela-se, né, especificamente ao ato praticado, à ação do contribuinte, que nasce o fato gerador dessa obrigação tributária através da subsunção do fato àquela determinada norma, né? Então, esse é um detalhe bastante relevante para tratar com vocês, né? E aí a gente acaba analisando o princípio da capacidade contributiva, é um princípio muito amplo, né? A gente, na verdade, costuma estudar e tratar o princípio da capacidade contributiva com outros princípios constitucionais para que a gente possa, então, ter uma compreensão da dimensão desse princípio constitucional, né? Então, por exemplo, né, a questão da capacidade contributiva e capacidade econômica, eu acho que fica bem claro, né? A partir do momento em que capacidade de contribuir é uma coisa, capacidade econômica são as riquezas acumuladas por aquela pessoa, né? O princípio da capacidade contributiva tem na verdade, é uma grande relação com o princípio da igualdade. Por quê? Quando falamos em princípio da igualdade, temos que ter um cuidado em relacioná-lo não só à igualdade pura e simples, ou seja, todos são iguais perante a lei, do que trata o artigo 5º da Constituição Federal.
Nós temos que analisar o princípio da igualdade tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Portanto, se nós formos analisar o princípio da igualdade, nós temos que atrelá-lo ao princípio da capacidade contributiva, porque nem todos são iguais perante a lei. Se existem desigualdades, essa desigualdade também pode estar no campo econômico ou financeiro, ou seja, no campo de quanto mais a pessoa tem, quanto mais a pessoa gera, quanto mais a pessoa exerce, né, de uma atividade econômica, mais ela poderá contribuir aos cofres públicos, mais ela poderá pagar de tributo, porque as obrigações tributárias vão nascendo de acordo com as suas atividades. Então, o que costuma se dizer é que a capacidade contributiva, o seu princípio, é um desdobramento do princípio da igualdade. E já falei bastante sobre isso quando tratado do princípio da igualdade, que na verdade esse tratamento que se faz de forma desigual para os contribuintes, porque se encontram em situações de desigualdade, nada mais é do que a legitimação de atos de discriminação. Então, o que acontece? O princípio da capacidade contributiva, na verdade, ele é a legalização da discriminação. Por quê? Porque eu vou tributar mais uma pessoa do que outra, mesmo que esteja se tratando do mesmo tributo. Portanto, o princípio da capacidade contributiva é sim um desdobramento do princípio da igualdade. O princípio da capacidade contributiva e o princípio da progressividade. Obviamente, esse sim é o reconhecimento maior, talvez, do princípio da capacidade contributiva. Ele deve ser progressivo na medida em que o contribuinte possa recolher aos cofres públicos aquela exação tributária. Portanto, as alíquotas podem ser progressivas de acordo com as riquezas que essa pessoa vem acumulando ao longo do tempo. Tá? Então obviamente, um princípio estritamente ligado ao princípio da progressividade. Tá? O princípio da capacidade contributiva e o princípio da pessoalidade. O próprio artigo 145, parágrafo 1º fala, né, na medida do possível, sempre que possível, identificar o sujeito passivo daquela relação. Ou seja, ele trata o princípio da capacidade contributiva de acordo com a pessoalidade, ou seja, indicar, localizar, identificar aquela pessoa, o sujeito passivo da obrigação tributária, e sobre a sua pessoa incidir aquela tributação, né? Sobre o alcance do princípio da capacidade contributiva, ele normalmente incide sobre os impostos, né? Mas também pode, guardadas as características de cada um, incidir também sobre as taxas, né, o exercício do poder de polícia, enfim, os serviços prestados pela administração pública, e também sobre as contribuições de melhoria. Então, é possível aplicar o princípio da capacidade contributiva com algumas ressalvas. Obviamente, a doutrina entende que é possível a aplicação desse princípio em todas as esferas, né, tributárias, ou seja, de acordo com esses três tributos, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Tá? Mas é claro que quanto aos impostos, se torna muito mais evidente essa aplicação, né? Também há uma relação do princípio da capacidade contributiva com os impostos reais, ou seja, aqueles que oneram o patrimônio. A exemplo do IPTU, né? Como eu falei antes, a questão da progressividade, havia muita discussão se o imposto sobre a propriedade territorial urbana, o IPTU, ele poderia ser cobrado de forma progressiva, né? E aí muito houve, né, toda aquela pressão do governo municipal, dos governos municipais, para que então a Constituição Federal pudesse prever uma norma que estabelecesse essa possibilidade dos municípios cobrarem de forma progressiva o IPTU, até que a Emenda Constitucional 29 de 2000 estabeleceu sim essa possibilidade, permitindo aos governos municipais, através de uma justificativa muito simples, né, se o imóvel, de acordo com a função social dessa propriedade, de acordo com a destinação desse imóvel, o uso desse imóvel, né, e a sua localização, sim, o IPTU incidente sobre ele pode ser estabelecido de forma progressiva. Portanto,
quanto mais bem localizado, de acordo com a destinação dele, a alíquota será ainda maior em relação com outros imóveis em outras localizações, de acordo com o plano diretor, enfim, daquela determinada localidade. Tá? Já em relação aos impostos que oneram o consumo, também chamados os impostos reais indiretos, notadamente aqui a título de exemplo o IPI, o Imposto sobre o Produto Industrializado, e o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Nesse caso, a capacidade contributiva já se torna um pouco diferente. Por quê? Como se trata de impostos indiretos, você não consegue muitas vezes localizar quem é o contribuinte. Porque quem é o contribuinte de um ICMS, por exemplo, o contribuinte de fato é o consumidor final. Esses impostos, eles são impostos continuados, eles são impostos que se estabelecem através de uma cadeia de transferência, né, de um ciclo produtivo. Se tratado dessa forma, é muito fácil compreender que o industrial, ele vende esse produto para o atacado vende esse produto para o varejo e o varejo vende esse produto para o consumidor final. Cada cadeia de produção dessa atividade econômica, são chamados, portanto, impostos plurifásicos, eles não podem ser cumulativos. Por quê? Porque a alíquota que incide sobre um determinado produto, ela deve ser destacada na nota e deve ser cobrada sobre o valor daquele produto. Este industrial, ele está transferindo esse produto, obviamente, né, pela nota, o valor embutido do imposto para o atacado. O atacadista fará o mesmo para o varejista. Ou seja, esse é um imposto que é não cumulativo, mas que sofre isso através de determinadas fases. Por isso é chamado imposto plurifásico. Quem vai pagar esse tributo, na verdade, vai ser o contribuinte, porque vai estar destacado na nota o quanto ele está pagando de ICMS. Então, desde a linha de produção, você não sabe quem será o consumidor final. Se você não sabe quem é o consumidor final, obviamente você está dizendo que ele é um imposto indireto, ele é um imposto que você não tem como identificar o real contribuinte. Portanto, nessa situação específica, não há que se falar na capacidade contributiva dessa pessoa que você nem sabe quem é, né? Por isso, então, tem as devidas ressalvas quanto à sua aplicação, certo? Já quanto ao segundo princípio abordado nessa videoaula, é o princípio da vedação do confisco, ou também chamado princípio do não confisco. Ele está previsto no artigo 150 da Constituição Federal, no seu inciso 4, que fala: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 4, utilizar tributo com efeito de confisco. Basicamente, o que significa confisco? Confisco é retirar de forma compulsória das mãos do contribuinte o seu patrimônio. Quando se fala em patrimônio, pode-se também se referir a dinheiro, de tal forma que impeçam mesmo de garantir a sua própria subsistência, muitas vezes, de levá-lo à bancarrota, muitas vezes. Então, confiscar é tirar à força de alguém o seu bem, o seu patrimônio ou o seu dinheiro. E é obviamente que o Estado não pode confiscar os bens do contribuinte, né? Ele deve cobrar o tributo de acordo com a atividade, de acordo com o patrimônio, de acordo com a renda desse contribuinte. Então a gente tem que cuidar o princípio da vedação de confisco ou do não confisco, aplicando um cuidado desse princípio em relação ao princípio da razoabilidade, né? Então o tributo tem que ser razoavelmente tem que ser razoável de acordo com a sua aplicação em determinada situação. Eu não posso cobrar um tributo que seja exacerbado numa determinada situação que vai deixar inviável o exercício de uma atividade econômica ou até mesmo a pessoa de obter renda. Então, eu tenho que ter razoabilidade na aplicação do tributo para que ele não se torne confiscatório. No entanto, temos três situações fundamentais que a gente precisa destacar quanto ao princípio da vedação de confisco, né? A primeira delas diz respeito a essa prodigalidade do Estado, né? O Estado ele é pródigo em relação aos direitos sociais. Se a gente for analisar, é claro que a gente queria
investir mais de 10% do PIB em educação. No entanto, a gente também quer investir em saúde, a gente quer investir em segurança, a gente quer investir em rodovias, a gente quer investir em outras situações, em segurança de modo geral. No entanto, como atender todas essas necessidades, né? Então, muitas vezes um político, ele falando aqui de política, obviamente de modo geral, ele tem mais interesse em aplicar os recursos provenientes de uma determinada receita em coisas que vai atrair mais votos para ele na próxima eleição do que efetivamente as necessidades sociais daquela determinada região. Por quê? Porque não vai aparecer, né? Não vai resultar em votos para ele. E infelizmente essa é uma realidade que a gente acaba observando bastante. Portanto, tudo o que se arrecadar ainda assim não será suficiente para atender às necessidades da população de modo geral, né? Então essa é a primeira questão fundamental que deve ser levantada, né? Se você considerar a carga tributária brasileira alta, sem dúvida é muito alta, mas existem países com cargas tributárias ainda maiores, mas que existe uma retribuição do Estado em serviços de modo geral, em educação, saúde, segurança, lazer e assim por diante, né? Mobilidade urbana e assim por diante. A segunda situação diz respeito ao modelo de tributação que o país adota. E esse modelo de tributação é que é deveras equivocado. Por quê? As três formas de receita tributária basicamente onera a renda, o patrimônio e o consumo, né? Se a gente for analisar a renda e o patrimônio, aí estou falando agora, voltando àquela questão da capacidade contributiva, eu estou tributando aquele que realmente pode pagar, porque a renda, né, o que a pessoa recebe, incidente sobre isso, portanto, uma carga tributária, e o patrimônio, ou seja, a pessoa acumula esse patrimônio e sobre essa acumulação patrimonial deve incidir o imposto. Se a gente for analisar, menos de 10% de toda a receita tributária é proveniente da renda e do patrimônio de pessoas físicas. Por quê? Porque mais de 90% está atrelado ao consumo, ou seja, tributa o consumo. Se tributa o consumo, isso vai onerar o industrial, isso vai onerar os intermediários, enfim, vai onerar o atacadista e vai onerar o varejista. E se vai onerar até o varejista, obviamente que vai encarecer demasiadamente aquele produto a ponto de onerar o contribuinte de fato, que é o consumidor final. Então essa é uma situação em que se estabeleceria através de uma justiça social e não um efeito confiscatório do tributo e um incentivo à produção e à circulação de renda e de riqueza, geração, né, de renda e a circulação de riqueza, seria desonerar o consumo, né? Incentivar a produção e que esses produtos cheguem às prateleiras dos supermercados, enfim, aos pontos de venda de uma forma mais acessível, né? A preços mais acessíveis, permitindo que a população, de modo geral, tenha acesso a esses produtos e aumente, obviamente, e consequentemente, a sua qualidade de vida. A terceira situação é a questão da complexidade do nosso sistema tributário, né? Os impostos pessoais, os impostos sobre a renda, sobre o patrimônio, enfim, se você identifica a renda da pessoa, você vai tributar o que essa pessoa teve de rendimento num determinado período. Se você vai tributar, por exemplo, uma cadeia de consumo, uma cadeia de produção e consumo, é muito mais difícil. Você tem obrigações acessórias, você tem contribuinte direto, contribuinte indireto, você tem a substituição tributária, os sistemas plurifásicos, e aí é óbvio que você está, na verdade, criando uma complexidade do sistema tributário que poderia ser simplificada se tivesse outras formas de tributar situações pessoais, fazendo jus, obviamente, a essa arrecadação, mas tributando, né, gerando essa carga tributária a quem de fato tem condições de arcar com essa carga tributária. Então, por isso que em países mais desenvolvidos tributa-se muito menos o consumo e mais a renda e o patrimônio.
né? Então, essa é uma situação bastante delicada quando se fala em princípio do não confisco, né? Eu tenho até uma decisão do ministro Celso de Mello, que ele é bem interessante quando ele fala do confisco em matéria tributária, que ele entende assim, né? A interdição pela carta política de qualquer pretensão governamental que possa conduzir no campo da fiscalidade à injustiça, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes pela insuportabilidade da carga tributária o exercício do direito a uma existência digna ou a prática de atividades profissional lícita ou ainda a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas. Óbvio que se você estará comprometendo uma atividade profissional lícita, a satisfação de necessidades básicas das pessoas, de qualquer contribuinte de modo geral, o exercício do direito a uma existência digna, você estará realizando confisco sobre os bens, sobre o patrimônio, sobre o dinheiro dessas pessoas. Então, por isso, é óbvio que o princípio do não confisco visa o quê? A não desmotivar a livre iniciativa privada, né? Só que, infelizmente, como eu falo para vocês, né, a injustiça social, de acordo com o sistema tributário nacional, ela é flagrante e, por isso, nós vemos, enfim, as situações que nos norteiam, que nos circundam, assim, de forma bastante... de forma que nos deixa de mãos amarradas. A gente não tem interesse em iniciar um novo negócio porque sabe que a carga tributária vai ser absurda, a gente sabe que os encargos trabalhistas serão absurdos, a gente sabe que não tem garantia do governo nenhum, né? Se alguma retração econômica, enfim, se alguma crise se instala no país, como é o caso do que estamos passando atualmente. E óbvio que o Estado não pode deixar de arrecadar, né? Ele tem que cumprir também os seus compromissos, tem que pagar o seu funcionalismo público, tem que atender a saúde, tem que atender a educação, tem que atender a segurança. E isso acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande, né? Desmotivando o empresariado, de modo geral, a investir e iniciar um determinado empreendimento. Então, assim, sobre a vedação do confisco, é claro, é proibido, o Estado não pode confiscar os bens da pessoa, mas se a gente for analisar na prática, é isso que vem acontecendo, né? Você acaba tendo uma carga tributária excessiva e não acaba percebendo a contraprestação do Estado, né? Então é bastante delicado. É o sistema tributário, por isso, obviamente, se exige, né, pela necessidade premente, né, urgente, de uma reforma tributária efetiva, né, e que alcance sim uma justiça social e que sim incentive os meios de produção, a circulação de riquezas, a geração de rendas de modo geral. É isso. Então, o princípio da capacidade contributiva e o princípio do não confisco ou da vedação de confisco. Na próxima aula, mais outros 2 princípios tributários para encerrarmos o conteúdo desse bimestre. Tá ok? Até lá. Tchau, tchau.